Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, só perde para o câncer de pele. É considerada uma doença da terceira idade, porque 75% dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos. Por isso, a prevenção tem que começar cedo. É sobre esse assunto e outros assuntos também que eu converso agora com o médico urologista, Dr. Fábio Quintiliano. Dr. Fábio, prazer em cumprimentá-lo. Bom dia. Nós estamos rindo aqui por causa da nossa pré-consulta ali, né, com toda a equipe do Balanço Geral. Mas vamos começar falando do câncer de próstata. Ainda existe o preconceito do exame do toque retal, que é feito para diagnosticar o câncer de próstata? Bom, primeiramente, bom dia, Fábio Henrique. Bom dia a todos que estão assistindo ao programa Balanço Geral. Esse preconceito, ele ainda existe. A resposta é sim. Mas, logicamente, comparado a uns 10, 20 anos atrás, nós estamos agora na era da informação e essa informação chega em todos os cantos do mundo, até, podemos dizer, no Nordeste brasileiro, que ainda prevalece até um pouco do machismo, mas os pacientes atualmente eles já conseguem ter uma mente mais aberta e perceber que fazer o exame de sangue, o PSA com o toque retal, também é muito importante para obter uma melhor saúde. Só o exame de sangue é suficiente? E quando é que é suficiente o toque retal? Quando é que ele é necessário, aliás? O exame de sangue exclusivamente ele não é suficiente. Temos que fazer o exame de sangue, que é o PSA, né, tão conhecido, associado sempre ao toque retal. Como você bem falou no início, é uma doença que acontece mais prevalente a partir dos 60, 65 anos de idade, mas ela pode surgir até em 2% dos casos a partir dos 40 anos e a grande maioria a partir dos 50. Então, hoje, pela Sociedade Brasileira de Urologia, é recomendado fazer o PSA e o toque retal a partir dos 50 anos. Antes, a partir dos 45, quando nós temos algum caso na família, um pai, um tio, um irmão que já teve história de câncer de próstata, então é recomendável você fazer a associação dos dois exames a partir dos 45. Então existe a condição de hereditariedade? Sim, sim. Os dois fatores de riscos mais importantes no câncer de próstata são idade e hereditariedade. Quais os sintomas? Quando é que o cidadão pode perceber que ele está desenvolvendo um câncer de próstata? Os sintomas, por sinal, eles são muito parecidos com as outras doenças, até relacionadas à próstata, mas que não significam ser necessariamente o câncer de próstata, como a prostatite, a hiperplasia prostática benigna, que são sintomas de dificuldade para urinar, você acordar à noite mais de 3 vezes para poder fazer xixi, quando tem vontade de urinar, não consegue segurar e tem que ir logo ao banheiro, a sensação de quando acaba de urinar ainda tem urina dentro da bexiga, mas esses sintomas por si só eles não são específicos do câncer de próstata. Então a gente só consegue dar o diagnóstico definitivo com uma presunção, PSA e toque retal, e se houver alguma suspeita, nos critérios que o especialista bem atualizado vai saber, indicar a fazer a biópsia de próstata, que aí é onde nós teremos o diagnóstico definitivo. E é muito importante também frisar que 90% dos cânceres de próstata, principalmente no início, eles são assintomáticos, sem sintomas. Por isso, essa preocupação de dizer para a comunidade que é necessário fazer os dois exames PSA e toque, porque a grande maioria das vezes que a gente for dar um diagnóstico do câncer de próstata, a grande maioria das vezes é o paciente sem sintomas. E a gente ouve muito no consultório o paciente dizer, mas eu não estou sentindo nada. Mas se você não está sentindo nada, e se for o paciente que está com diagnóstico de câncer de próstata, é aquele paciente que vai ter altos índices de cura. Quando a gente já dá o diagnóstico com o paciente com esses sintomas que nós podemos falar, é o paciente que a gente vai ter uma chance de cura menor. O senhor falou na condição hereditária, ou seja, casos na família, a idade, a forma de vida, a alimentação, enfim, isso influencia também no câncer de próstata? Influencia. Isso é um conceito que até na entrevista, na reportagem anterior foi falado, que hoje está uma prevalência maior de câncer nos pacientes mais jovens. Novos, né? E a oncologia, de uma maneira geral, né, câncer de uma maneira geral, hoje se sabe que está muito relacionado aos hábitos
de vida da pessoa, os hábitos alimentares, hábitos de ingesta de bebidas alcoólicas. No caso do câncer de próstata, está muito relacionado a deficiência de vitamina A, excesso de carne vermelha e etc. Tem cura? O câncer de próstata? Sim. Como eu acabei de falar, 90% de chance de cura nos pacientes que têm o câncer de próstata ainda no início. Porque a gente pode estadiar, que é classificar, para que o pessoal de casa possa entender melhor. A gente pode estadiar esse paciente como um câncer de próstata no início, ou ainda numa região intermediária, ou mais avançado. Em qualquer uma delas a gente pode alcançar a cura. Lógico que o câncer que está ainda no baixo risco, no início, ele tem 90% de chance de cura. Ou seja, o ideal é fazer o exame. E perfeitamente. Né? Não é esperar o sintoma, porque no sintoma já pode estar num grau avançado, o ideal é fazer o exame. O senhor falou, o ideal seria a partir dos 40 anos, digamos assim? O ideal mesmo a partir dos 50 ou 45, se você tem uma história familiar de câncer de próstata. E além da gente conseguir no câncer de próstata com baixo risco uma chance de cura maior, o tratamento também repercute com complicações menores. Que todo paciente que vai ser tratado com câncer de próstata, ele sempre se preocupa com a continência urinária, que os pacientes têm muito medo de ficar incontinente e ter que usar fralda, e a própria função erétil do paciente. E naqueles pacientes que a gente dá um diagnóstico de câncer no baixo risco, a gente pode fazer uma cirurgia, que é a chamada prostatectomia radical, onde a gente consegue preservar os nervos que são responsáveis pela ereção. E no paciente com câncer de próstata de alto risco, a gente infelizmente não consegue preservar os nervos, e o paciente, a gente vai informar que ele vai ficar com a disfunção erétil severa. O senhor falou em disfunção erétil. Cresce a procura por próteses penianas? Cresce, até porque hoje a gente sabe que 25 milhões dos brasileiros têm algum grau de disfunção erétil. E veja que eu estou falando dessa expressão disfunção erétil, porque o termo impotência, ele já está obsoleto, ficou estigmatizado, e ele dá uma ideia de dicotomização, ou você tem função erétil ou não tem função erétil. E a disfunção erétil é aquela que você pode estar em diversos níveis de graus de função. E a gente divide também a disfunção erétil em leve, moderada e severa. Desses 25 milhões que têm algum grau de disfunção erétil, 11 milhões têm uma disfunção erétil de moderada a severa, que o tratamento, invariavelmente, na grande maioria das vezes, vai combinar com a colocação de prótese peniana. É cara a colocação da prótese? A colocação da prótese peniana não é cara. Agora, a prótese peniana, quando eu digo a colocação, o trabalho do honorário médico, hoje fica dependendo da valorização de cada um, isso vai logicamente vai depender. Mas o equipamento é caro. Mas o equipamento, a prótese peniana, ela também tem uma grande variação. Nós temos próteses hoje que custam R$3.000, há próteses que custam R$90.000. E colocando a prótese, ele vai ter, vamos usar, para usarmos uma linguagem, ele vai ter o pênis ereto a qualquer momento. Essa é a grande vantagem. É bom que fique bem claro aqui que a disfunção erétil ela passa por um tratamento onde nós temos 3 níveis de tratamento. Primeiro começamos com as drogas orais, que são o sildenafil. Os azulzinhos, né? O azulzinho, o sildenafil. Tem o amarelinho também agora, o branquinho. O tadalafil. Tem agora de várias marcas e para todos os gostos. Temos medicamentos hoje que podem ser usados até independente do uso de bebida alcoólica ou não. E depois que o paciente, de repente, usando esses medicamentos, ele não consegue ter uma boa resposta, nós podemos passar pelas injeções intracavernosas. São injeções, eu digo que, tipo o paciente que faz uso de insulina no diabetes, ele aplica a insulina. Esse também é um tratamento que você pode aplicar, uma injeçãozinha no corpo cavernoso do pênis, e você vai ter ereção. Mas tem pacientes que se recusam, não se adaptam, reclamam de dor no local, e a gente pode passar para a terceira fase do tratamento, que é o tratamento definitivo, também irreversível. Se você vai para a prótese peniana, não tem como depois você tirar a prótese peniana e querer usar o medicamento. Botou a prótese, vai morrer com ela. O paciente tem que ter ciência de que ele colocou a prótese, é a última fase. A colocação da prótese tem alguma relação com o desejo sexual? Excelente pergunta. A colocação da prótese, ela só
vai ser responsável em resolver o problema da ereção. Ou o pênis fica ereto ou fica em flacidez. A prótese resolve esse problema. Problemas de ordem de desejo sexual, aí já é uma questão mais hormonal ou até psicológica do paciente, assim como o orgasmo também não tem nada a ver com a prótese peniana. Se o paciente tem orgasmo, ele vai continuar tendo orgasmo. Se não tem, vai continuar sem ter. Agora, uma pergunta, o senhor falou nos medicamentos, né, no azulzinho, amarelinho, branquinho, etc. É verdade que as pessoas que têm problemas de pressão, problemas de coração, essas pessoas não podem tomar esses medicamentos? Não, isso foi um estigma que foi criado desde quando surgiu a sildenafila, que é o medicamento mais conhecido, o tal azulzinho, como você se referiu. O Viagra, né? Perfeitamente. Surgiu porque o Viagra, assim como todos os outros medicamentos, tem alguns efeitos colaterais. Tipo, o paciente ficar meio avermelhado, até ter dor de cabeça, ter problemas no estômago. E essa questão de ficar avermelhado... Segundo Scooby ali, a orelha, como é? Scooby, a orelha fica vermelha também, né? E essa questão de o paciente ficar avermelhado, ele começou a correlacionar que era a pressão subindo. Sim. E não tem nada a ver, até porque esses medicamentos eles são vasodilatadores, eles têm uma tendência de realmente baixar um pouco a pressão. Os pacientes relacionaram muito isso e criou-se o estigma. Agora, na verdade, a única contraindicação de usar esse medicamento é para o paciente cardiopata que faz uso de medicação que já é vasodilatadora, tipo isordio, nitrato, aí esses pacientes têm contraindicação. Ou seja, o paciente que é cardiopata, o ideal é que ele vá ao médico dele, né, para que o médico dele diga se ele pode usar ou não esse tipo de medicamento. Porque é engraçado, viu, doutor Fábio? Esses medicamentos, né, ninguém usa, mas são um dos mais vendidos do Brasil, e ninguém usa. Raramente você encontra alguém que diga, eu uso, né? Mas não sei por que vende demais, né? Perfeitamente. O único lugar que eu vi essa exceção da sua assertiva foi nos bastidores aqui. É verdade. Todo mundo assumiu que uma vez ou outra, até para empolgar a esposa, usou um pouquinho. É verdade. Doutor Fábio, olha, muito obrigado pela sua vinda aqui ao programa. Importantes informações foram dadas. Um abraço para o senhor. Muito obrigado, sempre um prazer encontrá-lo. Obrigado. Eu conversei com o doutor Fábio Quintiliano, que é médico urologista, com informações importantes sobre câncer de próstata e também sobre ereção, sobre prótese peniana, sobre utilização dos medicamentos,